Vamos começar agora mais uma etapa do treinamento MyBI PC Sistemas. Nessa etapa, nós iremos falar da tabela cruzada, que é a parte essencial aqui da utilização da ferramenta. Tudo que nós formos trabalhar com o MyBI PC Sistemas, inicialmente a gente precisa criar uma tabela cruzada. E a tabela cruzada, ela está aqui dentro da aba Início, no campo Tabela Cruzada. Quando eu clico sobre ela uma vez, aparece então essa imagem, onde eu tenho aqui a imagem de representação da tabela cruzada e do meu lado esquerdo, dentro do item Dados Originais, eu tenho aqui as opções de dimensões e medidas. Um pouco mais acima, eu tenho o nome do cubo no qual eu quero trabalhar. Então, aqui está no cubo financeiro. Eu clicando sobre a palavra MyBI, eu venho aqui e seleciono qual cubo eu quero trabalhar e qual cubo eu quero desenvolver a minha tabela cruzada. Então, vou selecionar o cubo comercial. Quando eu crio o cubo comercial, quando eu seleciono o cubo comercial, então aparecem duas informações importantes: as dimensões e as medidas. As dimensões, nós podemos dizer que são os dados nominais ou dados cadastrais. Por exemplo, quando eu abro aqui a pasta cliente, então tenho aqui bairro, cidade, classe, classificação, cliente, que seria o nome desse cliente. Eu tenho um pouco mais abaixo aqui estado, nome fantasia, praça, ramo de atividade. Tudo isso são informações cadastrais ou nominais referente ao cliente. E aí eu tenho vários assuntos, como por exemplo, aqui um pouco mais abaixo, produto, então os dados cadastrais do produto, RCA ou vendedor, então tem os dados do vendedor, como supervisor, gerente, RCA, que é o próprio vendedor. Isso são as dimensões. As medidas, nós podemos dizer que são os valores, ou valores mensuráveis, que são os valores no qual que eu vou medir alguma informação, que eu vou quantificar alguma informação. Por exemplo, eles também estão dentro de pastas e eu tenho aqui a pasta de devolução. Então, o que eu posso saber de valor sobre devolução? Então, percentual de devolução, COFINS, IPI, mix, quantidade de itens, valor total, ST, são informações de devolução. Eu ainda tenho também as informações de faturamento. Então, eu posso vir aqui e saber o que eu posso medir do faturamento. Então, percentual de lucro, lucro líquido, perda, mix, pesos, né? Tem vários tipos de peso, PIS, positivação, quantidade de itens. Eu tenho aqui também ticket médio, valor total. Tudo isso são informações, são medidas relacionadas ao faturamento. E assim por diante. Cada assunto está agrupado dentro de uma pasta. E isso faz com que o seu projeto, com que o cubo no qual você vai trabalhar, ele esteja bem organizado. E como que nós vamos utilizar essas informações dentro da tabela cruzada? Por exemplo, eu posso usar da seguinte maneira. Eu posso vir aqui, abrir a pasta do RCA e clicar uma vez sobre o RCA. E ele vai aparecer aqui na minha tabela, no meu eixo vertical. Então, o eixo vertical são as informações que aparecem em forma de linhas. O eixo horizontal é a informação que aparece em forma de coluna. E essa parte central aqui, essa parte cinza, é a parte onde eu posiciono a medida. Então, eu vim aqui, ó, descrição RCA, então vai aparecer para mim o nome do RCA. Vou vir aqui na pasta de faturamento e vou selecionar aqui a medida valor total, que é o valor total que esse RCA faturou. Então, eu clico uma vez sobre ela e ela aparece aqui. Para eu visualizar a estrutura que eu criei, aqui em cima eu tenho um botão chamado Processar Dados. Quando eu clico aqui, a informação ela vai efetuar o pedido dentro da minha base e vai aparecer aqui para mim. Então, está aqui, ó, o valor que cada RCA faturou. Aqui ele está somando todas as datas, todo o período, tá? Todo o período da minha base. Aqui a gente ainda não fez um filtro de datas, então ele está trazendo aqui todo o meu faturamento de cada RCA pela ordem do código, pela ordem do número dele. Se eu quiser ordenar pelo valor, em cima do nome da medida aqui, faturamento valor total, botão direito, ordenar
decrescente. E aí ele vai ordenar agora pelo valor do faturamento, indo do maior valor até o menor valor, aqui embaixo. Se eu quiser voltar essa tabela ao modo de edição, eu clico aqui no botão Definir, e aí a minha tabela volta para o modo de edição. Como eu estou usando a medida faturamento valor total, se eu quero utilizar, por exemplo, uma informação de data, eu tenho que ser bem específico com a minha data. Eu tenho que usar aqui, por exemplo, a data de faturamento, pois a data é um elemento que tem uma ligação direta com a medida. Então, se eu estou usando a medida faturamento, eu tenho que usar a data de faturamento. Se eu tentar utilizar data ou data de cadastro, não vai dar certo. Pode ser que o meu valor aqui apareça errado. Por quê? Porque são datas diferentes, são informações de datas diferentes que estão lá no banco de dados. Então, eu preciso usar exatamente a data no qual a medida tem a referência. Se você está procurando um que não tenha essa referência, então você pode usar esse item aqui, data, que não tem nenhuma referência a ele. Ele provavelmente vai fazer o cruzamento da informação que você precisa. Quando eu abro aqui a pasta da data, ele aparece para mim todas as informações de maneira separada. Então, eu tenho ano, dia, eu tenho aqui a informação de mês, número do mês, trimestre, etc. Se eu vier aqui e selecionar o item ano, ele aparece para mim aqui na parte superior, no meu eixo horizontal. Se eu quiser, eu posso arrastar ele aqui para baixo, para ficar no eixo vertical, ou então posso voltá-lo ali para a parte superior. Quando eu processar os dados, olha só o que vai acontecer. Ele agora traz para mim o faturamento de cada RCA ao longo de cada ano. Então, ele traz aqui todas as informações para mim. Olha o tanto que é prático, olha o tanto que é rápido a informação. Então, ele traz já separando para mim essa informação, esse faturamento de cada RCA. Com isso aqui, eu tenho, então, a minha tabela cruzada. Se eu quiser voltar ao modo de edição, eu venho aqui, clico no botão Definir, vou remover aqui a data e volto a minha tabela para o modo original. Eu não recomendo você misturar vários assuntos dentro da mesma tabela. Você pode criar uma nova tabela cruzada. Por exemplo, aqui eu vou criar uma nova tabela cruzada. Então, vai dividir a tela aqui agora entre essas duas tabelas. Nessa nova tabela, eu vou escolher aqui o item de cliente. Venho aqui, abrir a pasta cliente. E aí eu tenho um campo aqui chamado descrição cliente. E vou pegar a medida também de faturamento valor total. Então, agora eu tenho um cliente e tenho o faturamento valor total. Quando eu buscar os dados, ó, que é o processar dados, o símbolo dele é um raio. Onde tiver esse raio aqui dentro do MyBI, eu posso clicar que vai ter o mesmo efeito. Então, vou clicar no raio aqui ao lado do título da tabela. E aí, ele traz aqui para mim agora o nome de cada cliente e o valor do faturamento. Perceba que os totais de cada tabela são iguais, porque é o meu faturamento total. Eu removi aquele filtro de data, então ele trouxe o acumulado de todos os períodos. Também fiz aqui a ordenação para ficar melhor. E o mais interessante aqui do MyBI é que esses objetos eles se comunicam. Então, por exemplo, se eu clico aqui no supervisor Fausto Luiz, perceba que o valor total dele é aqui de R$ 3.613.000 reais. Então, vou clicar em cima do nome do RCA, Fausto, e agora a tabela de baixo são só dos clientes do Fausto. Perceba que agora o total da tabela de baixo, da tabela do cliente, é o mesmo total do nome do RCA Fausto. Olha só como que ficou aqui a minha tabela, com a ordenação agora do maior cliente até o menor cliente que o Fausto já faturou ao longo de todos os períodos. Então, seu maior cliente é esse supermercado popular. Para remover essa seleção, ou você clica na parte branca da tabela, ou aqui ao lado do X, eu tenho aqui um botão de uma lupa, e eu clico nesse botão e eu removo o item. Vou criar mais uma tabela cruzada. Vou criar uma tabela cruzada agora, onde eu vou ter aqui a informação do produto. Olha só, abro aqui a pasta então, vou colocar então a descrição produto,
e também a medida faturamento valor total. Eu posso colocar mais de uma medida na minha tabela. Então, eu vou colocar o item aqui, ó, quantidade de itens, que são quantos produtos, né, quantas unidades daquele produto eu consegui vender. Então, vou extrair os dados. Então, ele trouxe aqui para mim agora, pela ordem de código, eu vou ordenar aqui pelo valor do faturamento. Pronto, tá aqui, ó. Então, o produto que eu mais vendi foi o fermento em pó 2 kg, 1.700.000, cerca de 101.685 unidades. E aí, mais uma vez, a interatividade entre os objetos continua. Se eu clicar agora aqui na RCA Flávia Sintra, vai mostrar para mim quais são os clientes da Flávia e quais foram os produtos que a Flávia faturou e quanto ela faturou de cada produto. Se eu clicar no cliente, por exemplo, esse supermercado Floresta, agora é o quanto o supermercado Floresta comprou de cada produto da RCA Flávia. Olha só que interessante, perceba que o total agora da tabela de produtos é o mesmo total que está no nome do supermercado Floresta. E aí eu sei exatamente quanto faturou e quantos itens esse supermercado faturou dentro daquele supervisor, daquele RCA. Olha só o quanto que ficou organizado. E aí, por fim, eu gosto sempre de trabalhar com a data também com uma tabela cruzada. Então, vou vir aqui, criar mais uma tabela cruzada. Vou colocar, então, a data de faturamento. E aí, dentro de cada tabela, a gente tem um campo que é chamado de drill. O que seria o drill? É a hierarquia daquela informação. Então, por exemplo, drill data, qual que é a hierarquia? Ano, mês e dia. Então, ele primeiro vem as informações de ano, depois a informação do mês e a informação do dia dentro daquele mês. Eu tenho uma outra aqui que tem informação que é a drill trimestre. Então, ela tem ano, trimestre, mês e dia. Ele faz esse agrupamento dessa informação. Veja só como que é o uso. Clique em cima de drill data. Depois, eu venho, coloco aqui a minha medida. Vou colocar, então, faturamento, valor total. E vou processar os dados. Olha só o que vai acontecer. Vou abrir aqui um pouco o espaço. Então, eu tenho agora o quanto cada RCA faturou, o quanto cada cliente faturou e o quanto cada cliente faturou. E agora eu tenho tudo isso pela data. Então, eu posso abrir aqui a pasta do ano. Ele vai me mostrar os meses. E se eu abrir a pasta do mês, ele vai me mostrar o dia, quanto eu faturei em cada dia do ano. Então, se eu clicar aqui no dia 15 de março, ele vai trazer para mim um valor de faturamento de 45 mil. Clico aqui na data, ele vai mostrar quais foram os RCAs que tiveram faturamento naquele dia, quais foram os clientes e quais foram os produtos. Olha só que fantástico é essa informação. E se eu clicar aqui, por exemplo, no produto fermento em pó, eu vou descobrir quais foram os RCAs que venderam fermento em pó e quais foram os clientes. Então, o meu cliente aqui, Atacadão, foi o que mais comprou fermento em pó na minha base ontem. Olha só que legal. Essa é a tabela cruzada. É claro que o uso dela você pode fazer mais elaborado, com quantas tabelas você quiser, mas os aspectos principais são esses. Para salvar essa análise, você salva o conjunto das tabelas, você salva a análise, né? Então, para salvar, é bem semelhante ao que nós temos já em aplicações Windows. Eu venho aqui no botão Arquivo, Salvar. Então, eu venho aqui, crio uma pasta com o meu nome, o nome do departamento que eu trabalho, né? Então, vou colocar aqui a pasta de vendas. Clico no botão OK. E aqui dentro dessa pasta eu vou salvar com o nome do meu arquivo. Então, esse aqui é o item tabela cruzada. Clico no botão salvar. Pronto, meu arquivo está salvo. Já aparece aqui no meu item documentos. Então, se eu venho aqui na minha pasta, ó, documentos, compartilhados, vendas, treinamento, eu estou lá o meu item tabela cruzada. Então, agora essas informações elas são dinâmicas, todos os dias essas tabelas vão atualizar automaticamente e eu posso aqui agora diariamente fazer a minha análise de faturamento através da comparação dos dados entre o cliente, o RCA, o produto e a data. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo.